texto que a gente leu diz que Deus demonstra o seu amor, Cristo morrendo por nós, ainda pecadores. Eu vou pular por ainda pecadores, depois eu vou voltar para Cristo. Ainda pecadores. E eu falei que ia conversar esse vídeo sobre isso, ainda pecadores. Porque pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que eu não faço, que não agrada a Deus. Então, tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso, que eu sinto, esqueci disso, desculpa as tiras da PEC, que eu não faço, que eu olho, que não agrada a Deus. Quem não agrada? A Deus. Quem não estou agradando? A Deus. Quem que eu não agrado? A Deus. É o meu pastor? Não. Ah, é o meu discipulador? Não. É a Deus. Então, onde eu encontro o que é pecado? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus eu encontro o que é pecado. Mas eu encontro o que é pecado também buscando a Deus. Tem um texto que eu gosto muito, Efésios capítulo 5, versículo 10 diz assim: busquei discernir o que é agradável ao Senhor. Busque discernir o que é agradável ao Senhor. Busque discernir o que é agradável ao Senhor. Será que você está buscando discernir o que é agradável ao Senhor? Aí é o caminho. Aí é a pegada. Porque agradar a Deus é não cometer o pecado. Eu não quero falar sobre pecado, eu quero falar sobre agradar a Deus. Porque o antídoto contra o pecado é agradar a Deus. E como se faz isso, Diogo? Eu quero ler um texto com você. E está em Romanos ainda. Romanos capítulo 8. Eu queria que você abrisse junto comigo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 1. Como agradar a Deus? Diz assim: portanto, agora já não há condenação para quem estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Deus, filtro de vida, me liberou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, o que é enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, com oferta pelo pecado. Então, o que a lei, os 10 mandamentos, o que pode ou não pode fazer, é enfraquecida por causa da carne, por causa de nossa natureza. Deus mandou Jesus Cristo morrer na cruz para nos dar a possibilidade do Espírito Santo. Então, ainda aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que habita em todos aqueles que o quê? Fazem o quê? Que aceitam a Cristo. Então, a primeira coisa que é importante entender, só agrada a Deus quem tem o Espírito Santo. Opa! E só tem o Espírito Santo que aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Então, se você não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, meu amigo, não se preocupe. Você vai continuar pecando. Você não vai agradar a Deus. Você vai continuar a pecar. Mas se você quer agradar a Deus, só tem um caminho. Um único caminho. Sendo cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Entregando a vida para Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Por que, Diogo? O texto vai falar. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, porque enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho Jesus Cristo, semelhança do pecador. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos segundo a motivação da carne, não vivemos segundo os desejos da carne, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, João, quer dizer que você não vive segundo a carne? Não, quer dizer que existe uma luta interna entre a carne e o Espírito dentro de mim, entendeu? Que a carne, ela é só quando eu alimento. O Espírito é quando eu alimento, você entende? Tudo depende de quem eu alimento. E agora vai dizer isso o texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então é por isso que não tem como. E aí tem um baque, né? Então eu vou viver no pecado para sempre, não vou conseguir agradar a Deus.
Não vai conseguir. Porque só agrada a Deus quem tem o Espírito. Porque consegue militar contra os desejos da carne. Então, se você que é cristão, saiba que você pode lutar contra os desejos da carne, alimentando e vivendo de acordo com aquilo que é desejo do Espírito. Porque o Espírito mortifica a carne. O Espírito mata a carne, mas a carne não consegue matar a carne, só o Espírito consegue. Então, todas as questões de matar a própria carne com meditações, com auto-banimento, com mutilações, não vão acabar com a carne, só o Espírito Santo. O não toque, o não manuseie, o não mexa, não pode acabar com a carne, só o Espírito Santo. Então, por isso que eu comecei falando, eu não quero falar sobre o pecado, mas sobre como agradar a Deus. Porque só se agrada a Deus por meio do Espírito. Só se agrada a Deus por meio da vontade do Espírito. Só se agrada a Deus quando se nasce de novo. Só se agrada a Deus com uma nova vida. Então, por isso que diz o texto, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos conduzidos pelos desejos da carne, quando ainda éramos totalmente submissos aos desejos da carne, quando ainda não tinha confronto, quando ainda não tinha conflito, quando ainda não tinha luta entre espírito e carne, quando era só carne que conduzia. Acreditamos que aquele que é cristão vive em pleno conflito e luta contra sua própria carne. Então pense nisso. Já parou para pensar? Se você está agradando a Deus lutando contra sua própria carne, contra a si mesmo ou não. Pensa nisso. E até semana que vem. Tamo junto.